Hola gente, buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas porque esta noche vas a conocer la historia de Tiago, que es un brasileño militar que fue aprobado en el examen del B1 e ele conseguiu passar na prova de primeira e agora você irá conhecer a história dele, saber como ele conseguiu passar na prova tão rápido em apenas 10 semanas de preparação. Então, bom, se você, assim como o Tiago, tem como objetivo tirar um certificado DEL nível B1, B2 ou C1, esta live é para você que está interessado em fazer a prova do DEL, tá bom? E nessa live ele vai contar como foi a prova, o que caiu na prova e, o mais importante, como ele se preparou para passar na prova, para conseguir essa pontuação tão alta em pouquíssimo tempo. E a história do Tiago é incrível, porque ele não tinha conhecimento de espanhol, ele nunca havia estudado espanhol de fato antes, ou seja, ele não sabia falar praticamente nada de espanhol. E apenas em 10 semanas, seguindo as minhas estratégias e macetes, ele conseguiu ali uma super pontuação e conseguiu de primeiro seu certificado da LB1 para sua carreira militar. Eu vou ver se o Tiago já está aqui e eu vou convidá-lo para que ele possa contar a sua história, compartilhar e também comentar como que ele conseguiu essa super pontuação. E o que funcionou com o Tiago pode funcionar com você também. Então, bom, se você tem como objetivo ali os exames DEL, CL, CI, CELU, DUCLE ou CERTEA, qualquer exame de proficiência, nível B1, B2 ou C1, essa live aqui é para você. Então, olha, clica nesse aviãozinho que está aqui, compartilhe essa live com outras pessoas que você conhece, que também tem como objetivo obter um certificado de proficiência internacional, nível B1, B2 ou C1, no idioma espanhol. Bom, o que difere o B1 do B2? O B1 são temas um pouquinho mais simples, mas o conteúdo gramatical é o mesmo cobrado para o nível B2. É preciso que você saiba usar corretamente os verbos no indicativo, no subjuntivo, tudo isso para que você possa ali conhecer as estruturas que serão cobradas, o que será solicitado na prova. E por isso é importante que você saiba como expressar opinião, como expressar acordo, como expressar desacuerdo, como posicionarse a favor o en contra de un asunto. Todo eso es muy importante para que tú también puedas alcanzar esta clasificación. Perfecto. De ahí que vamos a conocer la historia de Tiago y saber cómo estudió, cómo se preparó para alcanzar esta clasificación tan alta. Déjame ver si él ya está conectado. Me parece que sí. Podamos empezar esta super live, este super en vivo con los trucos y estrategias puedas aprovar el exame. Bom, você que está assistindo aqui, me conta nos comentários que prova você irá fazer e que nota você pretende atingir. A ver, hola Tiago, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Escuchas? Buenas noches, Maravilha, professor. como andas? Tudo Boa tranquilo? noite, tudo bom? Você tá Tudo bem, graças a Deus. de 12 dias, né? Em novembro. Tá travando um pouco aqui, eu não estou conseguindo entender. Tá conseguindo me Não muito, escuchas? professor. Deixa eu Vale, sair perfecto. e entrar de novo Intenta aqui. conectarte. A ver si me escuchas ahora mejor. Ah, ¿es el mío? Yo puse el 4G. Parece que está mejor. ¿Me ves? ¿Ahora me escuchas mejor? Sim, agora está melhor. Maravilhoso. Sim, Perfeito. Tiago, eu estava perguntando aqui, já tem um tempinho que a gente acabou o curso. Você terminou o curso, se eu não me engano, em novembro, certo? Isso mesmo. A gente terminou o curso ali no final de outubro para novembro, início de novembro, né? E minha convocatória já foi ali em meados de novembro, se não me engano, acho que dia 18 de novembro. Então acabou o curso, foi bom que teve um tempo ali para fazer a revisão e logo em seguida já foi a convocatória. Caramba, entre o término do curso e a prova, quanto tempo você teve para poder revisar? E eu acredito que foram 2 semanas ali, em média de 15 Uau, dias, 2 semanas entre o término do curso e fazer a prova. Cara, sensacional. E, Thiago, para quem não te conhece, me diga, por favor, de onde você é e por que que você decidiu aprender espanhol? Então, eu sou de Recife, né? Mas sou militar, então atualmente eu não moro em Recife. Quando eu fiz a prova, e fiz o curso, estava morando em Salvador, porém recentemente eu passei por uma transferência, né? A instituição, e atualmente eu estou morando no interior do Pará, cidade de Marabá, para quem conhece. Então, eu sou militar do Exército,
não tinha nenhum contato, né, com o idioma espanhol até então. E através de um curso que eu fiz ano passado, né, um pouco antes ali, acho que em agosto, um pouco antes de começar o nosso curso, eu conheci algumas pessoas, né, de outros países, sobretudo dois militares do Equador, né, e foi o primeiro contato, sim, que eu tive com alguém, né, alguém nativo mesmo falando o idioma espanhol. E aí tomei gosto, a gente fiz amizade, né, inclusive com eles, e aí a comunicação um pouco falha, né, e por essa razão também eu resolvi ali tentar aprender, tentar conseguir me comunicar ali com pessoas que falam Cara, que espanhol, no legal, que caso. demais. Mas então, ali antes de começar o curso, você nunca tinha estudado o espanhol antes? Não, o máximo de contato que eu tive foi justamente com esses dois militares, né, de Nações Amigas do Equador, que estavam fazendo um curso junto comigo, e aí a gente conversava ali, mas nada muito, né? Até porque eles também Uhum. falavam um pouco de português, então a gente ficava ali se comunicando meio que num portunhol, eles tentando falar português, eu tentando falar espanhol com eles, e era assim que a gente se Caramba, cara, comunicava. e aí você nunca tinha estudado espanhol antes? E como foi para você quando você ouviu pela primeira vez essa conversa de poder passar na prova em apenas 10 semanas? É, assim, para mim foi um pouco assim até inacreditável, né? Porque eu queria, né, algo que eu conseguisse aprender o espanhol, mas a gente fica meio que travado com aqueles cursos que normalmente é passado para gente, aqueles cursos de 1 ano e meio, 2 anos, e eu não queria ter que passar tanto tempo assim para aprender um idioma e fazer um exame, né? Então, quando eu encontrei, né, esse curso, né, esse intensivo de 10 semanas, eu me animei ali, né, e vi a possibilidade de Cara, que fazer. demais. E você chegou a participar ali daquelas aulas gratuitas da jornada do preparatório? Sim, participei do jornal do preparatório e foi justamente aquilo que me convenceu, né, a fazer o curso. Porque até então a gente fica ali, né, só recebendo aquelas propagandas, né, de diversos cursos, diversos professores, mas eu não tinha ainda aquele contato e não sabia como que ia ser, né? E então, através da jornada que eu participei ali, eu vi mais ou menos como era a sua didática, a sua forma de trabalhar ali com os alunos, a sua forma de ensinar. Eu gostei muito e aí decidi aderir, né? Decidi adquirir o curso para estar realizando e tá aprendendo ali Cara, um que idioma demais. novo. Meu, sua história é muito legal, porque a pessoa que nunca tinha estudado espanhol antes, de repente ouviu essa promessa, decidiu arriscar, entrou pro curso, se dedicou. Eu lembro que você foi muito assíduo ali nas aulas, sempre seguindo ali o cronograma direitinho do curso, fez a prova em 2 semanas depois e passou na prova de primeira. E no final das contas, valeu a pena o curso para você? Com certeza valeu a pena, né? Não só pela prova em si, eu costumo falar que a prova é a cereja do bolo, né? É a certificação de que o curso funciona e que deu certo para mim. Mas eu acho que mais gratificante ainda é eu poder encontrar alguém, né, que fala em espanhol, né? Alguém ali, e conseguir me comunicar, conseguir entender o que a pessoa fala, né? Conseguir ter uma conversa ali, uma conversa mais ou menos fluida ali. E isso para mim foi bastante Cara, que gratificante. demais, que demais. E o que que você acha que você aprendeu comigo que fez total diferença para passar ali de primeira no DLB1? Para a prova, professor, eu acredito que a forma como o senhor passou ali, a didática ali, as estruturas, né? As estruturas como foi passado, assim, porque o curso é muito direcionado também para as provas, né? Para os exames que o senhor já citou anteriormente. Então, como é que se diz? As estruturas, né, dos textos, a forma como se expressar, algumas palavras-chave, né, alguns conectores de discurso. Eu acho que isso aí, sem o curso, dificilmente eu iria aprender sozinho. Porque a prova, eu percebi bem que a prova cobra, né, cobra bem isso, através mesmo que eu utilizei bastante e tive uma nota consideravelmente muito boa. Então, eu vi que o curso cobra muito isso. E pessoas que não têm essa oportunidade de conhecer esses conectivos, de conhecer essas formas, né, como se fossem esses macetes, né, de passar na prova, muitas das vezes tem um conhecimento amplo, né, no idioma, porém eles não conseguem aprovação justamente por esse detalhe, justamente por não conhecer as estruturas, as formas como a prova vai ser cobrada, né? Porque não adianta a gente conhecer o idioma
e na hora de responder as questões a gente não conseguir responder aquilo que o examinador, aquilo que a Cara, que banca vai demais. cobrar. Que legal. E você acha que daria para ter passado na prova, assim, de primeira em apenas 10 semanas, se você tivesse estudado espanhol sozinho, ou tivesse feito apenas um curso simples para aprender espanhol? Eu acho muito difícil, professor. Inclusive, eu tenho alguns amigos, né, assim, no meio militar, que a gente sempre se incentiva, né, a estar fazendo, a estar conseguindo a realizar esse exame de proficiência e habilitar, né, na nossa profissão a gente consegue habilitar o idioma. E muitos deles, com muito mais tempo, né, com muito mais de 10 meses de estudo, de preparação, não conseguiram ter êxito. E é justamente por conta disso. Porque por mais que eles sabiam, né, já estavam bastante tempo em contato com o idioma e um vocabulário até mais vasto do que o meu, mas eles não tinham a forma correta de realizar a prova e muitas vezes eles não conseguiam o objetivo de ser Caramba, então aprovado. você tem conhecimento aí de pessoas, de colegas próximos que já estudaram espanhol há muito mais tempo, há 10 meses, um ano, não conseguiram obter esse resultado. Cara, e você lembra o que caiu na prova? Como é que foi? Eu sei que a prova foi em novembro, né? Faz um tempinho. O que você... Faz um tempinho já, mas assim, eu lembro vagamente. Na parte escrita, né? Eu lembro que eu fui até bem. Eles acho que se eu não me engano, caiu para fazer um e-mail, né? Acho que era um e-mail, uma carta também, não lembro ao certo, mas era relativo a um amigo que estava querendo conhecer a minha cidade e eu teria que elencar para ele, né? Bater alguns objetivos ali, falar para ele como era a cidade, como ele teria que se locomover, os pontos turísticos, o que dá para fazer em tantos dias. Então, basicamente era isso. E era justamente aquilo que a gente treinava, né? E que a gente cansou de fazer nos exercícios, nos simulados ali. O senhor passou, então, assim, para mim foi bem tranquilo estar realizando essa prova Cara, escrita. que demais. Foi exatamente aquilo que Por nós exemplo, estudamos. com certeza. Na oral, na prova oral, eu acredito que foi onde eu tive mais dificuldade, não por não ter passado ali, não por não ter orientado ali do que iria cair, mas sim, acho que pelo fator nervosismo. Né? Por mais que a gente se prepara, por mais que a gente vai calmo para a prova e tal, mas eu acho que quando a gente se coloca de frente para alguém que está nos examinando, que está nos perguntando ali, sobretudo num idioma diferente do que a gente está acostumado, não tem como não ficar nervoso, né? Então você começa ali a ratear um pouco, às vezes falta algumas palavras, algum vocabulário, mas mesmo assim eu consegui ainda desenvolver ali bastante a conversação e conseguir ter aprovação na prova oral, independente das outras, né? Porque no DEL, né, a gente precisa de 30 pontos para cada grupo, né? No caso, a prova oral junta com a prova auditiva e a prova escrita com a prova leitura, né? Então, precisaria fazer 30 pontos ali em cada grupo. E eu consegui fazer, se eu não me engano, acho que 18 pontos na prova oral, mesmo me saindo mal. Né? Eu teria sido aprovado nela mesmo me saindo bem mal. Assim, na minha visão, no meu entender, eu me saí muito mal. Né? Inclusive, cheguei em casa um pouco triste, achando que, pô, eu estudei, treinei, e mesmo assim não fui bem. Né? Mas, assim, o que eu consegui enxergar foi que eu estava treinando muito acima. Né? A gente já estava treinando para o nível B2, C1. Então, por isso que eu achei que eu tinha ido mal. Mas como minha prova, né, era simplesmente para análise do B1, então ainda assim eu consegui ir muito bem. Eu lembro que uma coisa que até perguntando com outros candidatos também, eu vi que na prova deles teve e na minha não, que foi a escolha da imagem. Né? Eles tiveram a opção de escolher a imagem ali para descrever e tal, e comigo não teve. Comigo, simplesmente, o examinador me deu a imagem era pobríssima de informações, né? Não tinha, assim, muita informação, não tinha muito o que falar, né? E aí eu comecei a ficar nervoso, faltou coisa para falar, assim, depois que acabou a prova, eu vi que eu poderia ter inventado, né? Inventado uma história, inventado uma situação, elencado N coisas, mas na hora, quando eu vi a imagem, que eu não tinha opção de escolha, e que ela era muito pobre de informação, de fato eu fiquei bem mal assim na hora, mas ainda assim consegui, e nas outras questões assim eu acredito que fui muito bem, e por isso eu consegui
ter essa aprovação aí, mesmo que Ou indo seja, eu acho mal, que vamos dizer a assim, dificuldade na foi prova o oral. oposto do que normalmente as pessoas relatam. Normalmente as pessoas relatam que apresentaram a imagem e sentiram dificuldade, não sabiam certo o que dizer, como falar, porque não tinham tanto conhecimento. Já a sua dificuldade foi o fato de ter conhecimento além do que você precisava, e aí como a imagem era simples, você não sabia ao certo como proceder, porque a Exatamente, imagem, a prova estava mais simples do que o que você treinou. Cara, mas a prova então foi mais exatamente, fácil do que isso o mesmo. curso. Muito mais fácil, inclusive na prova auditiva, né, que eu acho que era o meu carro-chefe ali, onde eu estava mais afiado. Eu lembro que eu fiz vários simulados, né? A gente fez vários exercícios durante a aula, acho que desde o primeiro dia, segundo dia de aula, a gente já tivemos vários exercícios, sobretudo na aula auditiva, né? Vários áudios. E aquilo que o senhor falava, de fato, é real. Os áudios da aula são bem mais difíceis do que os áudios que a gente encontra na prova. Tanto que minha média ali de acertos eram de 30 questões, se eu não me engano, 30 questões na prova da auditiva. Eu sempre ficava com 5, 6 erros ali e acertava ali entre 24 e 25 questões. Na prova mesmo valendo, se eu não me engano, acho que eu só errei 3 questões da auditiva. 3, se eu não me engano, 3 ou 4, não me recordo agora. Então, de fato, eu percebi que a gente treinou bem mais além, né? A gente treinou bem mais difícil do que, de fato, a prova Luiz foi pra gente, né? E Então, demais, foi bem, e demais. bem E os satisfatório. examinadores da prova oral eram brasileiros ou eram estrangeiros? Não, eram estrangeiros, eram espanhóis. Inclusive, a informação que eu tive antes da prova é que uma das examinadoras era bem casca-grossa, assim, ela é bem rígida e tal. Então, a gente já vai para a prova ali um pouco com medo, né? Assim, muita gente falando que reprovou nela, que não sabia qual era o pior, se era ela examinando ou se ela era entrevistando, né? Então eu tive assim, eu fiquei, ela ficou me examinando, né? O entrevistador foi o outro senhor, e eu acho que foi até melhor para mim, porque ele tentou me deixar calmo, né? Um pouco mais calmo, ele tentava controlar a narrativa ali, controlar a conversação, então acho que me ajudou nesse Cara, que sentido. demais. Então, tu passou, em apenas 10 semanas do zero ao avançado, tu passou de primeira com uma examinadora casca grossa ainda. Cara, Bem isso. e aí você fez a Exatamente. prova ali em novembro, 2 semanas depois de terminar o curso. E quanto tempo que demorou para sair o seu certificado? Demorou bastante. Eu achei até que ia ser um pouco mais rápido, mas se eu não me engano, o resultado mesmo, final, acho que só saiu no final de janeiro, início de fevereiro, eu não me recordo agora o momento exato, mas foi em torno de 3 meses 3 meses ali para sair o resultado. aproximadamente. É o tempo que o DEC estima, 3 meses aproximadamente. E como foi lidar com essa ansiedade da espera do certificado? Ficou tranquilo ou não? Ah, não, foi assim, como eu tinha na minha cabeça indo mal na prova oral, então eu fiquei naquela ideia de que, sei lá, de repente não passei, mas aí eu tento a próxima convocatória e continuo estudando, né? E fiquei nessa situação. Mas aí acabou que deu tudo certo, né? Que, pô, eu que estava me subestimando, achando que não tinha ido tão bem assim. E quando eu vi o resultado, em todas as disciplinas ali, em todos os segmentos ali, eu consegui aprovação, consegui êxito. Cara, E que fiquei muito feliz, foi demais. muito É o que eu bom. falo, para passar na prova, né, conseguir um certificado nível B1, B2 ou até mesmo C1, não é nenhum bicho de sete cabeças, né? Desde que você não é só falar espanhol, só saber falar espanhol, saber entregar corretamente aquilo que eles querem em cada etapa, em cada atividade da prova. Aquelas estruturas, aquelas estratégias gramaticais que nós treinamos. E você foi lá e fez bem feito o que tinha que fazer. Mas, óbvio, como qualquer outro exame, quando a gente está sob pressão, às vezes a gente acha que não foi tão bem, assim, né? Meu Deus, acho que eu poderia ter ido melhor. Mas e aí depois, o que você sentiu quando você recebeu o seu certificado? Fiquei muito feliz, né? Foi a satisfação ali do dever cumprido, né? De ter estudado ali, né? Confesso que em alguns momentos ali eu perdi um pouco do foco, até porque eu tive algumas viagens, né? Nesse meio do caminho. E precisei ficar correndo atrás do prejuízo, o senhor bem sabe ali, que muitas das vezes eu não estava conseguindo assistir as aulas ao vivo, e aí estava precisando assistir as aulas gravadas, né? Que era muito bom, mas não é a mesma coisa, porque assim, sempre que tem uma dúvida ali, não tem ninguém ali, aí eu preciso, claro, né? O senhor disponibiliza ali tanto o WhatsApp Uhum. quanto
o grupo ali, né, para a gente estar debatendo, mas ali, muitas das vezes, ali fazendo a aula gravada, né, a gente não é tão assim, não é tão prazeroso, vamos dizer assim, do que estar no grupo ali, respondendo as atividades, conversando, realizando a conversação, realizando ali, praticando os exercícios ali no dia a Cara, que dia ali, demais. no ao vivo. Na sua opinião, então, você acha que realmente faz diferença fazer um curso ao vivo em vez de fazer um curso com aulas gravadas? Com certeza, porque tem a dinâmica, né? Tem, além de a gente estar aprendendo com o professor, também tem os outros alunos que estão perguntando, que estão respondendo, que estão errando, e aí nesses erros a gente consegue enxergar, né, os erros dos outros e aí assimilar para a gente também. Então, acho que é uma troca de informação muito válida e muito grande de estar fazendo um curso presencial ou até mesmo à distância, mas ao vivo ali com pessoas de verdade, perguntando, respondendo, tirando dúvidas. Eu acho Cara, que que é muito legal. Eu válido. particularmente acredito que ninguém aprende a nadar vendo um vídeo de outra pessoa nadando, né? Por isso que eu insisto tanto nessa metodologia de fazer o curso ao vivo, para que os alunos acompanhem o curso ao vivo. E como é que foi que você me achou? Eu foi basicamente pelo Instagram mesmo, né? Quando eu veio o interesse de fazer a prova e de habilitar em outro idioma, então meio que procurando ali aleatoriamente comecei a receber, né, as informações ali deste curso, comecei a procurar, né, a buscar mais informações a respeito, aí foi onde a gente chega na jornada, né, jornada que o senhor passa ali de 4 dias e através das jornadas ali eu consegui ver que era aquilo mesmo que eu queria, que eu apostei, né, que daria certo através desse curso e graças a Deus Cara, deu que tudo certo. demais, sensacional. Nossa, eu fiquei muito feliz com o seu resultado, né? Muito bom. Eu queria entender um pouco melhor o que significa esse certificado para vocês, profissionalmente, para a carreira militar. Então, a gente é uma habilitação, né? Carreira militar, como eu falei, né? Da mesma forma que o Exército Brasileiro ele proporciona cursos, né? Para outras pessoas das nações amigas, né? Outros países. Outros países também proporcionam, além de curso, missões diversas para militares brasileiros. Então, a gente, na medida que a gente consegue habilitação, a gente concorre, né, a possíveis vagas para que a gente possa, enfim, de repente, ser selecionado, né, para fazer algum desses cursos, para fazer alguma dessas missões fora do Brasil. Isso aí é muito válido, né, tanto para a carreira como pessoalmente também. Então, mas assim, como eu falei, eu acho que a habilitação, pelo menos para mim, para muita gente, se dedica a ponto de, tanto que muita gente tenta habilitar em muitos idiomas, né? No lugar que eu trabalho, na UEM que eu trabalho, tem pessoas com habilitação em 5 idiomas diferentes, 4 idiomas diferentes. Então, o pessoal busca nesse sentido, né? De habilitar e de estar concorrendo a vaga em N países afora, cujo é habilitado na linguística do país. Mas, assim, para mim foi a cereja do bolo, a habilitação, porque para mim, como eu já falei, o mais gratificante foi eu poder ter viajado. Acho que eu devo ter falado no curso que eu viajei para o México, até no meio, durante o curso, acho que a gente estava ali no meio do curso, ali com 5, 6 semanas, e eu consegui, assim, me comunicar bem, claro, né, com vários erros ainda, com várias formas, eu consegui enxergar quando eu estava errando, porque eu via que o mexicano lá não estava entendendo nada. Então, assim, a ortografia também, a gente sabe que a gente, pô, não está ainda 100% ali, mas consegui além de me comunicar, me virar em N situações, né? Em situações que tanto eu como minha esposa, a gente passou lá no México, né? E foi gratificante, né? Porque, assim, é complicado você estar num país estrangeiro, viver determinadas situações que só vai saber quem está lá, de fato, e você não dominar, você não conhecer o idioma do país. Então, para mim, isso aí foi muito gratificante, foi muito recompensador. Assim, aí, mesmo sem ter terminado o curso. Assim, acredito que a gente estava ali na quinta, sexta semana do curso e eu já estava conseguindo ter conseguir, né, essa conversação, conseguir ali tanto me comunicar como ouvir, como entender ali o que os nativos Cara, que ali estavam falando comigo. demais. Então, você já chegou a fazer uma viagem ali para o México, na metade do curso, antes do curso terminar.
E conseguiu se desenrolar já muito bem lá. O espanhol que você aprendeu ali ainda. Passamos por vários perrengues, inclusive, assim, coisa bem hard, assim, que se não tivesse ali, pelo menos com conhecimento básico ali do espanhol, dificilmente a gente ia conseguir sair ali do perrengue da enrascada Cara, que a que gente se engraçado. meteu. Eu gostei de ouvir isso porque muitas pessoas me mandam mensagem perguntando: Gilmar, eu quero aprender espanhol, não tenho interesse em fazer prova. O seu curso é só para fazer prova ou dá para aprender espanhol também? E a minha resposta é: bom, não dá para tirar um certificado nível B1, B2 ou C1 com espanhol meia boca. Então, realmente, você irá aprender a falar e a escrever espanhol muito bem por sinal. E, na sua opinião, isso realmente procede? Funciona? Procede, com certeza, né? Porque se não tiver um mínimo ali de conversação, um mínimo de gramática, né, para estar respondendo as questões, um mínimo de vocabulário até para estar formulando textos, para estar organizando as ideias, né? Porque meio que é como se estivesse fazendo uma redação. E muitas das vezes a gente sabe, a gente tem um vocabulário vasto, mas não é porque a gente tem um vocabulário vasto que a gente consegue estruturar um texto corretamente. Então, se não tiver tudo isso encaixado, se não tiver tudo isso aí bem fixado ali, a gente não consegue ter habilitação, né? Não consegue ter certificação, ter aprovação nos Olha exames só que interessante. propostos. Eu falo muito ali que dentro do curso, né, as aulas, ela vai te trazer um espanhol mais acadêmico, né, que é o que realmente irá ser avaliado nos exames de proficiência. Você irá aprender uma linguagem mais culta, de maneira mais acadêmica. E aí você pode experimentar o idioma na prática, uma viagem ali ao México e também com outros colegas de trabalho hispanohablantes nativos. E para você, como é que foi dosar essas duas coisas? Você consegue hoje realmente se comunicar, falar com as pessoas, interagir, compreender bem, com tranquilidade? Assim, a fala, para mim, ainda é um pouco tabu, a gente tem aquele receio, né? De na hora da fala ali, tá falando alguma coisa errada, estruturar. Mas a audição, para mim, como sempre foi meu favorito, né? A parte auditiva, eu consigo entender muito bem. Inclusive, até procurei continuar praticando o idioma, né? Assim, de alguma forma, e tá assistindo séries em espanhol, tá, né? Às vezes eu coloco a legenda ali, tiro a legenda para ver se eu consigo entender e assim e consigo, né? Eu vejo que eu consigo ali ter uma identificação muito boa com o idioma. Claro, ainda o B1 não é o nível de fluência, né? O nível máximo ali a ponto de dizer que pô, hoje eu falo espanhol sem problema nenhum. Claro, eu precisaria aumentar ainda mais os meus níveis, né? Mas hoje eu consigo sim me virar de forma ali, tranquilamente ali, em determinadas situações, né? Ao final do ano também ainda planejo, né? Ainda está no mundo das ideias, mas a gente planeja estar tá viajando para a Argentina, então eu pretendo, né, intensificar ainda, ó, revisar algumas aulas, até porque a gente sabe que o espanhol da Argentina, além de ser muito rápido, ele tem algumas diferenciações que a gente vê no curso, inclusive, né? E pretendo, né? Tá revisando, tá verificando ali, tá aprimorando para poder não passar por esses perrengues também na Argentina e poder me comunicar e poder fazer uma excelente viagem aí sem Cara, maiores sensacional. É o problemas. que eu digo, né? O curso ali em 10 semanas de preparação intensiva, ele vai te trazer as ferramentas necessárias para que você se torne fluente no idioma. Só que se o curso, se essas 10 semanas acabarem e você não praticar mais o idioma, não tiver mais nenhum contato com a língua, como qualquer outro idioma, qualquer coisa que se estuda, você irá esquecer. Obviamente, não podemos mentir, né? Dar essa Com informação. certeza. Então, é muito importante que, para que realmente você se torne fluente, mesmo depois, com o término do curso, você procure manter contato com o idioma para ir aprendendo cada vez mais, porque língua é um conhecimento vivo, né? É prático. E sensacional. Fiquei muito feliz com as experiências que você comentou. E, na sua opinião, qual que é o fator que mais dificulta a aprovação do DEC? O que se torna mais difícil ali, passar na prova? Pessoal, eu acho que, pelo menos na prova oral, né, essa questão do nervosismo. Acho que a gente chega na prova com conhecimento, a gente sabe o que tem que fazer, muitas das vezes, mas, sei lá, por alguma razão a gente é submetido ali a e muitas pessoas não têm esse costume, né, de ser colocado à prova, né, de ser colocado em evidência ali para estar respondendo determinadas situações. E eu acho que isso aí é fator preponderante para que elas não obtenham ali a aprovação. Pelo menos
esses colegas que não passaram, né, que eu tenho conhecimento, eu acredito que tenha sido, além do que eu já citei ali, da estruturação, dos conectivos ali de discurso, né, das alternativas. Muitas das vezes a gente, não lembra de um, mas a gente tem uma alternativa. A diferenciação entre os níveis, né? Eu falava sempre ali que a gente tinha um vocabulário para o B1, um outro vocabulário um pouco mais rebuscado para o B2 e ainda mais para o C1. Então não adiantava a gente estar com um vocabulário super rebuscado fazendo o exame do B1 e ao mesmo tempo também estar com um vocabulário bem simplório e fazendo o exame do C1. Né? Então esses macetes, né? Essas informações são super válidas para que consiga a aprovação de fato. Né? Então, acho que a pessoa sem esse conhecimento, de fato, fica um pouco mais difícil de obter a aprovação. Olha só, que demais. E se alguém te pedisse hoje um conselho, que você ensinasse algo para ajudar a passar na prova, que conselho você daria para passar na prova? O que você ensinaria? Primeiramente, fazer, né, o curso, né, de obter alguém, né, de fato, para dar o caminho das pedras, né, como a gente fala, dar os macetes, né, dizer ali por onde ir, como fazer, quais estruturas adotar, como tudo, né, para tudo que a gente quer se aprimorar, para tudo que a gente quer fazer, muitas das vezes o primeiro passo é procurar alguém, procurar algo que nos oriente, né, nos coloque no caminho certo. E, além de tudo, essas questões, né, do nervosismo, a gente sabe que é difícil, mas tentar controlar ao máximo. Preparação em exercícios simulados, que a gente faz bastante durante o curso. Então, assim, eu acho que é muito válido. Quanto mais exercício fizer, quanto mais textos a gente produzir, e a gente sempre, né, fazia os textos, e isso fazia correção, dizia onde estava errado, dizia onde poderia melhorar e tal. Então, assim, essa prática, né, ela acaba levando à perfeição. Então, na medida que a gente pratica texto, na medida que a gente responde questões de áudio, né, auditivas, na medida que a gente treina, né, a gente começa a treinar o ouvido ali para escutar, sobretudo também a diferenciação, né, dos sotaques, né, da forma de fala ali do espanhol. A gente conseguia diferenciar quando era um espanhol da Espanha, quando era um espanhol mexicano, espanhol argentino. Então a gente começa a treinar, né, a audição para estar respondendo as questões, porque a gente não sabe, né, na hora da prova a gente não sabe o que a gente vai ouvir. Então, se não tiver com a audição treinada, a gente acaba não conseguindo responder corretamente as questões. Na parte oral, já falei, né, a questão do nervosismo e da prática também, de estar praticando, de estar conversando. E a parte da gramática, né, a parte da compreensão, leitura ali, muitas das vezes, né, interpretar ali os textos, né, e estar respondendo corretamente ali de acordo com o que a gente está conseguindo ver, né, tendo a gramática, tendo meio que uma interpretação de texto, né, interpretação de texto em espanhol, mas para a gente interpretar a gente precisa ler e saber de fato o que está escrito ali. E se a gente não tiver a prática, não tiver treinado isso com um pouco mais de frequência, a gente não vai conseguir. Olha só, sensacional. Muitas pessoas, quando descobrem que precisam de um certificado de proficiência, elas procuram um professor e acabam aprendendo, vou aprender o espanhol da Espanha, aprender o espanhol da Argentina. E, na verdade, a gente precisa se atentar para todas as variedades do diferença do sotaque, o vocabulário e até mesmo algumas estruturas gramaticais que mudam. E hoje, quando você se comunica com algum hispanohablante, você consegue identificar o sotaque, de onde é, qual espanhol ele está usando? Sim, basicamente eu consigo identificar, sobretudo o argentino, né? O argentino eu acho que é um dos mais fáceis, porque é o mais difícil de compreender. Então, na medida que eu sinto um pouco de dificuldade em compreender o que está sendo falado ali, mas eu sei que é espanhol, eu já raciocino que seja um sotaque ali, que já seja o espanhol argentino. O mexicano eu achei muito fácil, não sei porque eu fui, né? Eu estava lá vivenciando com o pessoal mexicano, mas assim, eles falam mais devagar, eu lembro que eles falavam um pouco mais devagar, um pouco mais calma, né? Não tinha pressa ali em falar, e isso facilitava muito ali o entendimento. E o espanhol que a gente está mais acostumado ali a ouvir, em filmes, séries, ali sempre que eu coloco ali, normalmente eu entendo que é o espanhol da Que Espanha. demais. E você tem como objetivo agora também fazer outras certificações de outros níveis, o B2, o C1, ou não? Para você,
O B1 já é o que é o seu objetivo final. Não, assim, a gente, pelo menos para o Exército, né, para a habilitação, a gente tem um sistema de pontuação, né, para cada habilitação. E acaba que o B2, ele dá a mesma pontuação que o B1. Então, assim, para efeito de pontuação, não valeria a pena eu tentar fazer o B2, né? E aí sim eu teria que passar direto para o C1, né? Por isso, esse foi um dos motivos, inclusive, que me fez, assim, não procurar já fazer de cara o B2, né? Mas, claro, né? Por motivos pessoais, né? Por satisfação pessoal, então vale a pena, assim, de fato, tentar o B2 e, quem sabe, até o C1. Então, eu continuo, né? Pretendo continuar estudando o idioma, me aperfeiçoando, fazendo, entre aspas, esses intercâmbios em países que falam espanhol e está me habilitando cada vez mais. Mas para efeito do exército, da pontuação, não tem essa diferença, não tem essa valoração em ter que fazer um nível B2 ao invés Olha só que do B1. interessante. Eu lembro até que na última aula que nós fizemos, na avaliação final que eu te fiz, você comentou aqui no começo da live, né, que achou a prova bem mais fácil do que o que viu ali no curso. Eu lembro que na avaliação final eu te falei, cara, eu acho que você já ia tentar de cara o B2 ou o C1. Seu espanhol tá muito bom, tá escrevendo muito bem, tá falando muito bem. E aí comentou aqui que fez o B1 e Sim, tirou uma pontuação ali muito alta. Então, eu acredito que agora, certamente, olha, quem sim. sabe é uma convocatória de novembro, já correr ali para um DLC1 e tirar um certificado de nível C1 para aumentar ainda mais a visibilidade, como poderia dizer, melhorar ainda mais o seu currículo profissional. Cara, sensacional, tem muito que conseguir um Sim, C1. com certeza. Ainda mais que eu tenho essa viagem, né, para estar fazendo ali em novembro para dezembro. Então, assim, eu já tenho o porquê de voltar, né, de estar estudando, de estar revisando, de estar verificando. E aí, quem sabe, né? Quem sabe daqui para lá eu não consiga estar a um ponto que, não, estou preparado, eu consigo fazer a prova e, quem sabe, buscar a habilitação no nível Cara, C1. sensacional, sensacional. Tiago, eu gostei muito de conversar contigo. Cara, gostei muito de conhecer ainda mais a sua história. Quero agradecer, em primeiro lugar, a sua disponibilidade e a sua generosidade de vir aqui compartilhar a sua história e inspirar tantas outras pessoas a conseguirem um resultado como esse também. Para mim é muito importante trazer pessoas assim como você que deram um resultado que mostra que realmente é possível ir do zero ao avançado em apenas 10 semanas de preparação. Fazer ali um certificado, um DLB1 que foi a sua opção, conseguiu ali passar na prova de primeira, uma pontuação incrível, e mostrar que realmente é possível, que você não precisa passar aí meses ou anos estudando o idioma para conseguir um certificado de proficiência, como eu vejo acontecer por aí, pessoas perdendo muito tempo e dinheiro à toa. E, cara, sensacional, sua história foi incrível, parabéns pelo seu resultado, parabéns pelo seu comprometimento com o curso, o comprometimento com o seu resultado, com o seu certificado. E só tenho a agradecer por ter tido você como aluno, assim como tantos outros colegas seus, militares, que eu já tive também, galera sempre muito disciplinada, vem no curso e segue tudo muito direitinho e acabam tendo resultados incríveis, resultados excelentes. Tiago, você quer deixar algum recado especial para alguém, agradecer alguém da sua família, alguém que te apoiou nesses momentos de estudo, que tem hora que o curso fica muito puxado, né, que eu sei, dá vontade. Com certeza. Foi uma das coisas que, né, eu até um pouco me espantei, porque eu sabia que era um intensivo, né, um intensivo de 10 semanas, só que na medida que a gente vai vivendo e a quantidade de exercícios, a quantidade de programação ali, o tempo todo, a gente meio que se sente até atrasado, né, tendo que buscar, correr atrás do prejuízo muitas das vezes. Então foi algo bem, assim, que me impactou, mas de forma positiva, né? Porque na medida que a gente estava recebendo as informações, a gente se cobrava um pouco mais e ia buscar para não ficar muito para trás da turma, e acaba que faz valer, né, a ideia do curso, que é em 10 semanas ali a gente está apto para estar realizando um teste de proficiência. Quanto aos agradecimentos, agradecer, né, a você ali pela paciência, né, que teve com toda a turma, né, com as orientações, agradecer pelas orientações, agradecer pelo curso, né, como um todo, a disponibilidade, né, de sempre que a gente precisava tirar uma dúvida, independente da hora, independente do momento, ali estava disposto ali a estar nos ajudando ali a tirar uma dúvida, a estar melhorando, a estar corrigindo, a estar verificando tudo.
Agradecer também a minha esposa, que por um momento também me pegou pelo braço ali, não, vamos, vai dar certo, porque devido à gama de informação que a gente vai recebendo, às vezes dá a impressão que a gente não está assimilando nada e que está tudo errado e que eu não estou aprendendo nada e que não vai dar certo. E aí ela parava, pensar, não, ó, o que tá sentindo mal? Tá sentindo um pouco mal na compreensão leitura? Então, peraí, lê aqui para mim. Então, eu começava a ler, ela viu, não, tu tá lendo super bem, por que tu tá se cobrando tanto? Né? E responde essas questões aqui. Tava conseguindo responder bem, então, assim, não tinha motivo, né, de eu estar preocupado, porque eu estava bem, só que, assim, pela minha cobrança, né, a minha autocobrança, e eu achava que não estava indo tão bem, tanto que foi até na prova, né, na prova eu voltei achando que eu não tinha sido aprovado, justamente pela parte da prova oral, que eu saí da prova certo, que eu não tinha ido bem e que eu não tinha tido aprovação. Então, essa minha autocobrança, assim, ela me ajudou muito com isso, Cara, e eu só tenho a agradecer. sensacional. Meu, na próxima semana eu vou começar a próxima turma do curso, do Preparatório Intensivo 2.0. E que conselho você daria para a galera que vai começar o curso agora na próxima semana? Eu diria que tenham paciência, tenham calma. Chega um momento que a gente acha que não está aprendendo, mas vocês vão ver que na medida que começa a fluir, começa a ter as aulas orais, né, em grupo que a gente faz, vocês conseguem ter a noção de que de fato vocês estão aprendendo bem. O início do curso, né, como você sempre fala ali, é um pouco mais maçante, porque tem aquela parte de gramática, aquela parte de informação que é essencial. Às vezes a gente até negligencia, né, aquelas primeiras aulas, porque acredita que isso aí não precisa. Isso aí é muito fácil, é a parte mais fácil ali, então depois eu faço a revisão e a gente vê que sem essa revisão, sem essa base, né, naquela parte gramatical ali, chega lá na frente, a gente fica prejudicado, então vale a pena se empenhar, vale a pena fazer todo o curso, desde o nível A1, né, então vim ali escalonando A1, A2, de fato, para quando chegar ali nos níveis B1, B2, começar a ter as aulas de conversação, a gente está com uma bagagem, com vocabulário muito bom ali para poder estar realizando as atividades e se sentindo bem, se sentindo confortável ali em estar falando, em estar respondendo as questões Cara, em outro idioma. sensacional. Nossa, que conselho incrível. Manter a calma, porque é um curso intensivão, afinal de contas, né, se aprende o equivalente a 2 anos de espanhol em 10 semanas. Então, realmente é bastante conteúdo, é um curso bastante denso. Porém, está tudo metodologicamente organizado e estrategicamente pensado para que você realmente aprenda o que você precisa para passar na prova em apenas 10 semanas de preparação. Tiago, eu quero te agradecer muito a sua participação, quero agradecer algumas pessoas que passaram por aqui alguns antigos alunos, alguns atuais alunos e, quiçá, alguns futuros alunos. Neste momento, as matrículas para a próxima turma do Preparatório Intensivo 2.0 já estão encerradas, as vagas estão esgotadas. As vagas acabaram antes do prazo, né? As matrículas iriam ficar abertas até quarta-feira, porém o curso já esgotou muito rápido essa turma. E realmente são poucas vagas devido ao alto padrão de qualidade e acompanhamento do curso. Mas quem está acompanhando essa live aqui e não conseguiu se matricular nessa turma, não fique triste. Já está aberta a lista de espera para a próxima turma do Preparatório Intensivo 2.0. Nesse momento ainda não tenho previsão de quando será a próxima turma, mas ao se inscrever ali na lista de espera, em breve você será o primeiro a ser avisado quando houver a próxima turma do curso. Tiago, cara, mais uma vez, parabéns, que esse certificado te abra muitas portas. E, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado esse convite para compartilhar a sua história. Foi sensacional. Nossa, eu fiquei muito feliz mesmo pelo seu resultado. Foi mais do que merecido. Eu agora estou na torcida para você fazer um C1 aí. Vou te motivar, te aperrear, como diz aí em Recife, no Nordeste. Vou te aperrear para você fazer um C1. E se precisar de ajuda, pode contar comigo. Viu? Vamos sim. Perfeito. Eu que agradeço por tudo. Tiago, pessoal. um grande abraço para você. Saludos. Tchau. Tá.